convido você à leitura bíblica da ministração desta manhã. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, não especificamente na sequência, mas vamos fazer a leitura de alguns versículos. O primeiro versículo que iremos ler é o de número 5. Você pode ficar da forma que está, acompanhe a leitura do texto. Versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo de número 17 e 18. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Agora abra a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. É o último versículo que estaremos fazendo a leitura nessa parte inicial da mensagem. Hebreus 11 e o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, diga da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo de então e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Diga comigo, para a salvação da sua família, preparou a arca. Amém. Nós estamos nesse último dia de campanha e Noé é um personagem simbólico na Bíblia Sagrada. Os profetas falaram de Noé, os escritores dos evangelhos citaram as palavras de Jesus, que ele também falou acerca de Noé, e também nós encontramos em Hebreus, nas cartas falando de Noé. Pedro também cita Noé. Noé é um homem segundo a vontade, o coração e o propósito de Deus para a sua geração. E quando a gente estuda a história dos homens da Bíblia, pode ser que alguém, em algum momento, porque tem pessoas que põem defeito em tudo. Não sei se você conhece gente assim, mas tem pessoas que sempre encontram um defeito. Você pode ser cheio de virtude, mas ele vai, olha, essa pessoa é boa, mas ele tem um probleminha aqui. A gente é tendencioso, a fazer isto. E o pastor Valmir me disse que a igreja aqui trabalha dessa forma. Aqui é proibido gente perfeita, Nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí alguém que estuda a história de Noé pode dizer assim, Noé foi um homem justo, mas depois do dilúvio, depois que ele saiu da arca, ele andou tomando umas pingas, Ele ficou tonto. Então Noé tinha uns problemas aí. Mas eu louvo a Deus pela escolha do personagem Noé para encerrar esse propósito de oração, para concluir esse propósito de oração, porque Noé, ele é simbólico para nós. E quando eu leio a história de Noé, e estava estudando aqui acerca da humanidade, da geração em que Noé viveu,
Eu pensei, pastor Valmir, que Noé nasceu no Brasil de hoje. Porque a Bíblia diz assim, que aquele mundo em que Noé viveu, ele era cheio de corrupção e de violência. Amém? Tem alguma coisa diferente de hoje? Corrupção e violência. Violência e corrupção. Em algum momento eu tive a sensação, eu digo, Noé é brasileiro. E Noé faz parte da minha geração. Porque o pecado continua sendo pecado, atravessando gerações. Mas o versículo de número 18 do capítulo 6 que eu li, tem uma palavra que mexe muito comigo. É quando Deus fala da corrupção da humanidade, Deus fala de Noé e Deus fala com Noé. Ele diz, Noé, com você, embora o mundo está cheio de violência, de problema, de pecado, só que tem um detalhe, com você eu vou estabelecer o meu pacto. Eu vou estabelecer a minha aliança. Eu vou destruir o mundo. O juízo estava determinado. Ele diz, mas para a sua vida e da sua família, você vai preparar uma arca, porque vocês não serão destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme o pastor já citou, e eu também fui ministrado com aquela palavra do pastor Eliseu aqui, aquilo que foi liberado no céu, aquilo que foi decretado por Deus, precisa ser confirmado por mim aqui na terra. Eu acredito que naquele momento que Deus fala com Noé, ele disse, amém. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra na minha vida e da minha família. Durante esse propósito, muitas ministrações foram liberadas. Pode ser que alguém termine 7 dias de oração e continue com a sua vida da mesma forma. Pode ser que isso não impacte muito para você. Mas eu tenho certeza que para aqueles que receberam a palavra, para aqueles que entenderam a revelação de Deus nesses dias, 2015 será um ano extraordinário. A sua família vai experimentar um novo tempo. A sua vida sofrerá, por certo, uma mudança espiritual de forma impactante. Porque a palavra de Deus não volta para si vazia, mas antes ela fará o que lhe apraz. Antes ela vai cumprir o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Noé nasceu nesse cenário de violência, de corrupção, nesse cenário que desagradava a Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo que nós lemos aqui, de número 9, diga comigo, Noé era varão justo, reto. Outra versão diz íntegro nas suas gerações. O que isso quer dizer? Nascia gente, morria gente, passava uma geração, mas Noé permanecia reto na presença de Deus. E diferente de alguém que possa criticar Noé por causa do vinho que tomou, eu prefiro ficar com o legado que Noé nos deixa acerca de família. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos. E a palavra de Deus é para Noé e para a sua família. Às vezes a gente vê alguém pregando assim, diz, olha, Noé pregou para aquela multidão, né? Entra na arca, senão vocês vão morrer. A Bíblia não diz isso. Você já viu alguém pregando assim? Não sei se alguém já pregou dessa forma, mas eu já ouvi pessoas falando que Noé convidou as pessoas para entrar na arca. Não. Deus falou, você vai fazer uma arca para você e para a sua família. Porque o mundo de então estava condenado. Corrupção, violência, a humanidade virou as costas para Deus, estava marchando em direção contrária e Deus decretou juízo sobre aquela geração. Quando a Bíblia diz assim, no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça é favor imerecido. Noé achou favor. Eu não sei se tem algum rapaz apaixonado aqui. Tem alguém que pode dar um sinal? Dificilmente alguém admite que está apaixonado, né? Mas quando você conheceu a sua esposa, por certo você conheceu muitas moças na mesma época. Mas alguma coisa nela se destacou para você, né? Alguma coisa de diferente. O charme, a postura, se diferenciou das demais. Achar graça é isto.
é Deus olhar dos céus à terra, ver o mundo sendo governado pelo PT, me perdoe. Né? Naquele tempo, o PT estava no comando da geração de Noé. Aí Deus olha, fala, não dá desse jeito, eu vou ter que destruir. Acabou. Só que em meio a esse cenário, de tanta violência, de tanta corrupção, pastor André, Deus olha e diz, olha, não dá para destruir o mundo assim. Os anjos já estavam preparados, né? O exército pronto para destruir. Deus falou, não vou fazer dessa forma. Porque lá na terra tem um facho de luz na casa de Noé. Noé era um homem de altar, um homem de adoração. Tem um adorador. Eu não posso cometer essa injustiça, porque a justiça é a base do trono de Deus. Deus não comete injustiça. É incompatível com o seu caráter, com a sua essência de Deus, com a sua natureza divina. E aí, Deus olha para a terra e diz, não, eu não posso contender para sempre com o homem. Eu terei que tomar uma medida, eu sou justo. Mas Deus, na mesma medida que é justo, Ele também é amoroso. Deus é justiça, mas é amor. Algumas pessoas se destroem porque pregam só a justiça de Deus. Alguns são permissivos demais porque pregam só o amor de Deus. Não se esqueça de considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Isso é o equilíbrio para as nossas vidas. E aí Deus diz, eu vou estabelecer o meu pacto com Noé. E ele vai preparar uma arca para ele e para a sua família. E assim Deus fala para Noé, você vai fazer uma arca para você e para a sua família. Contigo eu vou estabelecer aliança. Olha o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Quando eu estava estudando esse texto, pastor, é como se essas letras desse versículo saltassem na minha presença. E eu fui ministrado na minha casa com essa palavra, me preparando para esse dia aqui. Por quê? O mundo pode estar arruinado da forma que for. E olha que as previsões para 2015 são catastróficas, né? No cenário político, econômico, religioso e tudo mais. Escândalos todo dia, problemas de toda ordem. Mas eu recebi essa palavra que o Espírito Santo ministrava no meu coração, e é ela que eu trouxe para você nesta manhã. Pode o Brasil estar à beira de uma crise ou já dentro dela. Pode o mundo estar vivendo um dos piores momentos da história da humanidade. Mas é com você que Deus estabeleceu o seu pacto e a sua aliança. Construa a arca da salvação da sua família. E aí eu quero deixar para você nessa manhã 4 materiais para você construir sua arca, né? Tudo que a gente gosta numa pregação é de uma novidade, né? Fala, nossa, vai ter algo novo aí. Então eu vou te dar aqui 4 materiais para você construir a sua arca. Interessante que tem pessoas que querem ser salvo na arca dos outros, né? Não, nessa manhã, Deus está falando conosco. Por que você não começou ainda a construir a arca para salvar a sua família? Muitas famílias estão sendo destruídas. Não é porque Deus não está com ele, é porque ele não obedece. O tema de hoje é obediência a Deus. Deus mandou Noé construir a arca, e o que ele fez? Ficou parado? Construiu a arca. O dia que veio o dilúvio, Noé estava dentro da arca, betumada por fora, protegida por Deus. Mas foi Deus ou Noé que fez a arca? Quem fez a arca? Você pode falar mais alto? Quem fez a arca? Então quem é que tem que fazer a arca da salvação? Jesus, sim, é a arca. É nele que somos salvos. Mas quem vai construir esse relacionamento é você. Sou eu, somos nós. Quem vai construir a proteção da sua família na palavra, quem vai receber a palavra, quem vai viver a palavra, quem vai atravessar a geração do pecado incontaminável,
Sou eu, você, as nossas famílias. Mas se estivermos dentro da arca que nós construímos. E aí você quer o segredo? Não tem nenhuma novidade. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque são as Escrituras que de mim testificam. Tem uma geração que erra porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus por quê? Porque desprezou a Bíblia Sagrada. Nós vivemos num mundo de tanta invencionice, de tanta esquisitice, né? O ser humano, de um modo geral, e o brasileiro é muito místico, acredita em muita coisa, né? Acredita em Papai Noel, em tanta coisa por aí. Mas acontece que a gente despreza aquilo que é de mais precioso, que é a palavra de Deus. Nenhuma família resiste ao bombardeio do inferno se não estiver alicerçada na palavra de Deus. Nós não teremos famílias estruturadas. Me perdoe, pastor Valmir, mas o senhor disse que eu posso ficar como se fosse lá na 12. Amém? Lá saem uns negócios tão doidos. Amém? Me perdoe, os irmãos. Mas como é que a gente vai construir uma arca para a salvação da nossa família se a gente fecha a Bíblia e abre o canal da TV Globo para ver novela dentro das nossas casas? Como é que nós vamos construir uma arca de salvação se a gente fecha a palavra e abre a internet altas horas da noite para ver pornografia? Que tipo de construção nós estamos fazendo para salvar as nossas casas e as nossas famílias? Aí quando o filho vai para as drogas, quando o casamento arruina, a gente diz: eu não sei. Por que está acontecendo? Parece que Deus não me ouve. Deus está com você, meu irmão. O problema é que você não construiu, não começou, ou não está valorizando aquilo que Deus já colocou na sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque nessa manhã tem um povo que está construindo a arca de salvação em meio a um Brasil, a um mundo de previsões catastróficas. Mas você e a sua casa serão salvos pela palavra de Deus. Receba essa palavra para a sua vida. Você e a sua casa serão salvos, porque Deus disse: com você eu vou estabelecer o meu pacto, a minha aliança, o meu compromisso. Então Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua família. Então construa a sua arca. Se você puder, levante assim a sua mão. Receba essa palavra, ela é profética para a sua vida, para a minha vida. Durante o ano de 2015, a sua casa será mudada, a minha casa será mudada, será transformada. Nós haveremos de viver na nossa família um novo tempo em termos de relacionamento e de adoração nas nossas casas. Deus abençoe. Segundo material que a gente precisa, é o que a gente está fazendo aqui, pastor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Até agora eu não falei nenhuma novidade, irmão Wilson, né? Palavra e oração. É o que Noé estava usando para construir a arca. Alguém pensa que quem salvou Noé foi a arca de madeira com betume? Não. O que chamou a atenção de Deus foi a vida que Noé tinha dentro da sua casa e na sociedade. Noé era íntegro. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. O que chamou a atenção de Deus em Noé é que Noé era o mesmo dentro e fora de casa. Noé não era um crente no trabalho, na igreja, outro em casa, outro quando viaja. Noé era um homem de postura. Noé podia viajar para os Estados Unidos, para a Europa, que no hotel ele era crente, que no trabalho era crente, que em casa era crente. Até porque eu acho que o lugar mais difícil de ser crente é em casa, né? Da gente dar testemunho, porque todo mundo conhece a gente no que diz respeito ao nosso temperamento. Mas a Bíblia diz que Noé era íntegro nas suas gerações, em casa, fora de casa, aonde quer que andava. E aí, o segundo material para você construir sua arca, diga comigo, oração. Ainda bem que nós estamos
num propósito de oração. Você já imaginou se por causa de um homem Deus fez do que fez naquela geração? Por causa de Noé, Deus adiou o juízo, Deus preservou aquela família, aguardou Noé executar o projeto. O que Deus não fará por causa de uma igreja? Da sua noiva. Sabe o que acontece? Nós temos na nossa casa e nas nossas mãos um poder que às vezes nós desprezamos. Deus pode transformar a minha cidade, o meu estado, o meu país, por causa da minha postura como igreja. Eu creio que Deus vai revolucionar essa cidade. Porque Deus está levantando nessa cidade um povo que lê Bíblia, que estuda e que ora. Isso é o quê? Edificação da arca de proteção da sua família. Deus está trabalhando nas famílias. Deus quer restaurar as famílias. Deus quer mudar a história das famílias. Deus quer restaurar casamento, relacionamentos quebrados, relacionamentos que foram destruídos. Deus quer restaurar. E através deste trabalho, pastor Valmir, não só na Cibapa, mas na cidade de Palmas, Deus vai fazer muitos milagres. Deus vai realizar restaurações poderosas por causa dessa busca, por causa dessa construção. E aí, segundo elemento, oração. A Bíblia diz: orai sem. Terceiro, jejum. Diga comigo, jejum. Quem aqui gosta de jejuar? É pouca gente, né? A carne não quer, irmão, jejuar, né? A gente não quer jejuar, mas é necessário. Um dia os discípulos se depararam com uma situação para resolver um problema de um rapaz e não conseguiram. E aí eles falaram com Jesus: por que nós não conseguimos? Ele falou: não, porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. Jejum fala de renúncia. É um outro elemento que precisa ser inserido no nosso dia a dia. Você que é pai, ensina os seus filhos a jejuar, isso faz bem. A renúncia, a fazer algumas abstinências. Nós estamos abrindo mão aqui do sono da madrugada para estar aqui, isso é maravilhoso. Alguém um dia falou: pastor Elisão, por que você faz essas campanhas nesses horários? Esse negócio assim tão maluco. Eu falei: qual é o melhor horário para você dormir? Ele diz: a madrugada. Eu digo: então, eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer um culto para Deus com material de segunda categoria. Não que fazer em outro horário seja. A essência do culto não está no horário, está na vida de adorador. Mas se tem algo que para você é um desafio, se tem algo que para você é precioso, se tem algo que para você é o seu Isaac, coloca isso no altar. Como já fomos ministrados aqui, além do Isaac, Deus vai multiplicar. Faça do seu Isaac uma semente. Amém? Faça do seu Isaac uma semente. Plantar o melhor do momento para dormir, na oração, renunciando, sendo ministrado, é semear na minha família. É investir na construção da arca que eu preciso para enfrentar esse mundo. A Bíblia diz que Satanás sabe que resta pouco tempo. E tudo aquilo que ele tem de estratégia para destruir a família, para destruir a sociedade, para destruir a igreja, ele está colocando para fora. Só que eu acho lindo no Evangelho é que Deus sempre tem um escape, uma saída. Eu penso que naquela geração de Noé, Satanás estava aplaudindo. Diz: Deus não vai suportar esse negócio. Deus vai acabar com o homem. Eu vou vencer a batalha. Mas olha, um homem, por causa de por causa de alguém que orava, por causa de alguém que lia a Bíblia, por causa de alguém que jejuava, Deus não destruiu totalmente a humanidade. Vamos para o quarto elemento da arca. O nosso tempo já está encerrando. Diga comigo: jejum, oração, Bíblia
E o quarto elemento qual é? Alguém já pegou e já sabe. Qual é o quarto elemento? Jesus falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode pensar, meu Deus, eu esperava outro negócio nesse fechamento. Mas sabe o que Deus está falando? Nós não precisamos inventar. O mundo vai ser destruído. Mas a palavra de Deus para fechar esse propósito é esta. Em 2015, comece a juntar os materiais para construir a arca da restauração da sua família. Porque através de você, Deus vai salvar a sua família. Eu acho interessante que Deus salvou Noé, sua esposa, os filhos e as noras também. Deus também salvou as noras. Deus salvou aqueles que entraram na família. O que Deus está falando com isso? Todos aqueles que se achegarem a você também serão abençoados. Deus quer te usar de uma forma tão especial para andar na presença dEle, que todos aqueles que tiverem contato com você, suas vidas serão transformadas, serão mudadas. É impossível ver Deus na vida de alguém e não ser influenciado. A Bíblia diz que Noé viveu num cenário de pecado, mas era justo. A Bíblia diz que Noé tinha uma postura, ele andava com Deus. Alguém diz assim: Deus me ama, que coisa boa. E você ama Deus? Jesus está comigo, eu sei, porque a Bíblia já diz. Mas você está com Ele? A Bíblia não diz que Deus andava com Noé. A questão é que Noé andava com Deus. Às vezes a gente fica muito nessa coisa, né? Deus não vai me deixar, e não vai mesmo. Mas você, a questão não é Ele que se distancia, não é Ele que deixa de ser fiel, somos nós que nos distanciamos. Mas nesta manhã, eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui buscando formas de aproximar de Deus, de andar com Deus, de estar na presença de Deus. E isto é decisão, é você que tem que fazer. Josué, no capítulo 24 do seu livro, ele disse: se vocês quiserem servir os deuses que estão da além do rio, pode servir. Agora eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Você e a sua casa serão protegidos se estiverem servindo ao Senhor. Eu e a minha casa seremos protegidos da destruição se estivermos servindo ao Senhor. E por último, o impacto da decisão de Noé. Diga comigo, o impacto da decisão de Noé. Preste atenção. Em toda a Bíblia, Noé é citado. O testemunho, a justiça. E Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 37, que assim como foi nos dias de, assim será na vinda do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento. O que mais? Comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Mas Noé e a sua casa foram salvos. Se este ano, este propósito, esta campanha, esta busca servir para você restaurar alguém na sua família, para a história da sua família ser mudada, já valeu a pena as 7 madrugadas que você levantou, valeu a pena o propósito. Se aconteceu milagre na sua família, porque a sua família é capaz de influenciar esta cidade e mudar a história de muitas outras famílias. Noé deixou um legado, salvou a sua família. Segundo lugar, preservou a espécie. Depois que ele sai da arca, tira os animais, a Bíblia diz que ele edifica um altar ao Senhor. E ali ele oferece sacrifício. O que isto representa para nós? Noé estava disposto, a partir dele, a construir uma nova civilização que fosse adoradora. Deus estava destruindo os descendentes de Caim, aqueles que se misturaram com os filhos de Deus, porque Deus abomina a mistura. Mas através de Noé, Deus estava
dizendo, Deus estava falando, através do gesto de Noé, que estaria construindo uma nova geração. Pode se colocar em pé, eu já vou devolver o microfone. E eu encerro dizendo a você nesta manhã, a sua postura e a sua decisão, ela vai ser impactante para as próximas gerações. Amém? Eu pergunto para você, que legado você quer deixar para seus filhos, netos e para a sociedade com quem você conviveu? Você quer ser lembrado como Noé, que andava com Deus? A receita está na Bíblia, aquilo que falamos aqui esta manhã. Noé andava com Deus. Noé foi justo na sua geração. Noé salvou a sua família. Com a permissão do pastor, eu vou fazer oração e já devolvo o microfone a ele. Eu quero agradecer por você ter vindo nesta manhã. Feche os seus olhos. Lembre-se desses elementos. E durante o ano de 2015, como propósito, como prioridade, eleja salvar a sua família. Pode ser que o mundo esteja de mal a pior, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na casa dos egípcios, no tempo de Moisés, havia trevas, mas na casa dos judeus havia luz. Na casa dos egípcios morreram todos os primogênitos, mas naquela em que tinha a marca do vermelho, a marca do sangue nas portas, nenhum primogênito morreu. A vida foi preservada. Eu quero nesta manhã liberar esta palavra de Deus para a sua vida. A tua casa e a tua família não serão destruídas. A tua casa e a tua família serão preservadas. O mundo está de mal a pior, mas a igreja marcha firme em direção ao arrebatamento, em direção à eternidade. Deus vai proteger a sua família, porque você está construindo a arca de salvação em Cristo, através da palavra, através do jejum, através da oração, através da vigilância, através de uma vida com Deus. Ande com Deus em 2015, ande com Deus por toda a sua vida. Faça o culto doméstico na sua casa, esteja presente na igreja, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a Bíblia, ame a Deus. Deus te usará para ser profeta nesta geração, para ser boca de Deus nessa cidade. Deus pode mudar a história de Palmas através da sua igreja, através das famílias que estão na presença de Deus. Eu creio nessa palavra, se você crê, de mão levantada. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã, por ser tão abençoado no ministério da Cebapa, pela vida do pastor Valmir e dos teus filhos que aqui congregam. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem muitos Noés nessa geração. O Senhor tem uma igreja de homens íntegros, fiéis, e nós queremos ser sal e luz nesse mundo, mas precisamos ser antes na nossa casa, na vida do filho, da esposa. E nesta manhã eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, se há alguma família, se há alguém que precisa de um milagre de restauração, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mude a história desta família, que o Senhor mude a história desse casamento, que o Senhor mude a história desse relacionamento entre pais e filhos, que está interrompido, desta comunhão que foi quebrada. Que o Senhor repreenda toda a influência maligna, que nas nossas casas prevaleça o altar da adoração, que nas nossas casas, programas inúteis sejam substituídos por leitura bíblica e por um relacionamento saudável. Que nas nossas casas, ó Pai, a gente não madrugue em programas sem sentido e que geram destruição, mas que a gente construa, meu Deus, nas nossas casas, um altar de adoração. Que a gente fortaleça os nossos relacionamentos na palavra, na oração, no jejum, na vigilância. Que esta igreja, Pai, possa continuar prosperando
possa continuar crescendo, mas também sendo edificada, em nome de Jesus. Pastor Valmir, por favor. Pastor Valmir, vem aqui, por favor. Estenda a sua mão para cá. Antes de devolver o microfone ao pastor Valmir, eu quero agradecer a Deus, pastor Valmir, pela sua vida. E reconhecer que tu tens sido um instrumento de Deus nessa cidade. Amém? Um profeta para essa geração. E reconhecer que a revolução espiritual que está acontecendo aqui é o início de uma história vitoriosa. Amém? E a minha oração é que Deus alargue as suas fronteiras. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe esta igreja. Que a Cibapa seja uma plataforma de salvação, como foi Noé para sua família. Que essa igreja seja o canal de Deus, pelo qual Jesus salvará muitos nessa cidade. Então, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, deitarão sobre vós. Lucas 6:38, para você, para sua família e para a igreja. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Mas, obrigado, pastor Isan. Queridos, eu quero que você feche seus olhos agora. E nós vamos terminar com uma música que eu acho que tem tudo a ver com a campanha. Você pode mudar o repertório, mas a cara dessa campanha é essa música que eu quero que você cante conosco. Segurando uma bênção, dizendo: Senhor, 7 dias, na tua presença, 7 dias, onde o fluir do teu espírito alcançou meu coração. Vamos cantar juntos? Levante sua mão e glorifique a Deus com essa canção. Faça dela a sua vitória agora. Salva a luz do dia. Aleluia, Deus, obrigado. Estava a cena Senhor, que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Você crê nisso? Eu creio nesta bênção, queridos. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, Aleluia! o anjo lhe tocou. Glória a Deus! E abençoado ele foi. Ande com fé em nome de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia! Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. Senhor. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Você é abençoado em nome de Jesus, querido. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Amém. Glória ao teu nome, A unção Senhor. de Deus sobre Pai, mim.
nós, como igreja do Senhor, rogamos que o Senhor dê porção dobrada da unção que foi transmitida a nós, ao teu servo evangelista José Anderson. Nós abençoamos, ó Senhor, rogando a Ti que dê porção dobrada da unção do Teu Espírito sobre a vida do pastor Eliseu Rodrigues. Nós rogamos ao Senhor que dê porção dobrada da unção do Teu Espírito sobre a vida do pastor Cláudio Cerqueira. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que dê porção dobrada da unção do Teu Espírito sobre a vida do Teu servo irmão Miguel Ávila. Nós rogamos ao Senhor que dê porção dobrada do Teu Espírito ao Teu servo pastor Irisvan. Deus, esses homens profetizaram sobre as nossas vidas, e nós queremos que eles sejam conduzidos como instrumentos e profetas do Senhor, por onde eles passarem. Que as suas famílias sejam guardadas em Ti, e que praga alguma chegue às suas tendas. Que os Teus servos sejam como árvores plantadas junto a ribeiros d'águas, cuja folhagem não cai, e dá o seu fruto devido, ó Pai, naquele tempo, para todo o tempo, serem motivos de louvor ao Senhor. Obrigado, Deus. Nós lembramos-nos, ó Senhor, da nossa cidade. Pedimos a paz para a cidade de Palmas. Deus, que a segurança pública dessa cidade não seja, Senhor e meu Deus, afetada por nenhum movimento que deixe a insegurança instalada nela, porque esta cidade é do Senhor. E que a igreja de Jesus se levante como intercessora, como nos ensinou nesta manhã teu servo. Que a igreja acredite que ela tem poder de levantar a sentinela divina, para que as portas do inferno não tragam, ó Deus, a destruição sobre esta cidade. Lembramos-nos, ó Senhor, da nossa irmã Anita, que perdeu o seu esposo, que o Senhor chamou para si. Console, ó Deus, a família em nome de Jesus. Obrigado. E agora, quando celebraremos a nossa comunhão com o café, aquilo que o teu servo profetizou nesta manhã, tenha ecos em todas as partes, ó Senhor, do mundo, para que se cumpra a tua palavra, de que o nosso testemunho é a nossa unidade em fé e em amor, que Cristo tem derramado sobre nós. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E uma coisa eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Derrame sobre nós esse elo de amor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, enquanto nós estávamos aqui orando, eu quero pedir a vocês o reconhecimento, uma turma que, para manter a segurança, a vigilância, eles chegaram aqui mais cedo que vocês e trabalharam durante esses 7 dias incansavelmente. Eu fiquei feliz demais em ver como o espírito de servir é uma realidade. O Ministério de Estacionamento, toda a equipe de estacionamento, voluntários que guardaram os carros de vocês, que marcaram os lugares, que recolheram os cones, a eles a nossa gratidão, com uma salva de palmas, dizendo: Deus os abençoe. Deus os abençoe. Lá na quadra teremos o nosso café e logo depois, às 8 horas, nós começaremos a reunião dos líderes de pequenos grupos da nossa igreja. Vamos tomar café juntos. Obrigado, pastor Irisvan. Obrigado a todos os pastores presentes. Que Deus os abençoe.